Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12. Sentados mesmo, eu quero ler com vocês apenas um verso. A mensagem hoje será em cima de 2 versículos apenas. Um da carta aos Romanos e outro do livro de Atos dos Apóstolos, mas já já a gente chega lá. Romanos 12, verso 2. Nos diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler juntos? Leia comigo agora, ali daquela tradução, em uma só voz, bem bonito, vamos ler, vai lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos mais uma vez nossos corações dispostos diante do Senhor e te pedimos, Deus, que pelo poder da Tua palavra nesta hora, o Teu Espírito mexa conosco, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra mexa conosco e que sejamos todos desafiados pelo Senhor. No nome dEle, Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Queridos, hoje nós estamos começando uma série de 5 mensagens. Hoje é o primeiro domingo de maio. Maio terá 5 domingos. Cada um dos domingos nós vamos falar sobre uma das frases, uma das expressões da nossa declaração de visão. A Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém tem uma visão de ministério. A visão é quando a gente olha lá na frente e diz, puxa, é assim que eu quero ser, é lá que eu quero chegar. Dizem os entendidos, dessa história de visão, missão, etc., que a visão é a imagem de um futuro preferível. A gente olha para frente e diz, eu quero ser assim. E é muito importante termos uma visão, porque já dizia um filósofo, Sêneca, ele falava o seguinte: aquele que não sabe para onde quer ir, todos os ventos lhe serão contrários. Então, na nossa caminhada, a gente tem que saber para onde está indo. Mais ainda, saber como e para onde queremos ir. Então, se você reparar na parte de trás desse seu informativo, o Boas Novas, lá no cantinho tem aquele quadro ali, não sei quem já reparou. Você pode ler lá do quadro ou daqui, vou projetar agora. E nós vamos ler juntos. Vamos ler a visão da nossa igreja juntos? Vamos lá. Somos uma comunidade contemporânea, comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo, que encoraja e capacita os seus membros a viverem de maneira integral os valores do reino de Deus. Isso é a imagem da comunidade que nós queremos ser. Em alguns aspectos já somos, em outros aspectos precisamos melhorar, mas isso é o nosso norte, isso é o nosso alvo. É desse jeito que a gente quer ser no mundo. Então nós sentimos esta direção de Deus para que ao longo do mês de maio fizéssemos esse movimento que vai de dentro para fora. Esse é o tema da nossa série de mensagens. De dentro para fora. Em que sentido? A gente olha para dentro da igreja, a gente analisa quem nós somos e quem nós queremos ser, à luz da palavra de Deus, e então compreender quem nós somos nos leva necessariamente para o lado de fora. Deixa eu dar um exemplo como é que isso é verdadeiro para você. A própria palavra grega traduzida no Novo Testamento para igreja é o termo grego eklesia. Eklesia é a junção de uma preposição ek com um verbo. A preposição ek no português é traduzida por ex. Quando, por exemplo, você vai a um dentista extrair um dente,
você faz um trabalho de exodontia, certo? Para fora de, o ek tem esta ideia de algo para fora. O verbo desta expressão é o verbo chamar. Então, a igreja, por essência do próprio nome que a denomina como tal, é uma comunidade chamada para fora. Não é para viver dentro das quatro paredes. Não tem no significado da sua identidade própria a ideia ou a permissão de viver em si mesmada, dentro de si mesma. Então, se olhamos para dentro, é com o objetivo de sermos lançados para fora. Amém, queridos? Uma igreja que fica restrita a si mesma, dentro das quatro paredes, fecha as suas portas e diz, vamos ficar aqui porque aqui é gostoso e nós nos bastamos, é uma igreja que está errando no seu alvo, na sua mira. Isso aconteceu com os discípulos, num momento muito gostoso, na presença de Deus, quando eles estavam no cume do monte Tabor, e lá em cima Jesus Cristo permite que eles tenham uma experiência transcendental. É o relato que está na sua Bíblia, que é chamado o relato da transfiguração. No monte da transfiguração, aqueles 3 discípulos do grupo mais chegado de Jesus sobem e lá em cima tem uma visão de Deus que se manifesta num rosto totalmente reluzente de Jesus, todo o seu corpo brilhava e além disso eles ainda veem figuras importantes do imaginário profético e legal de Israel, Moisés, Elias. E diante daquela visão, o que é que Pedro diz para João e para Tiago? Eles se juntam, chegam para Jesus e dizem assim, façamos 3 tendas, uma para nós, a gente se aperta, outra para o Mestre Senhor Jesus e outra para esses convidados. Vamos ficar aqui, isso aqui está bom demais. E assim, vamos combinar, tem momentos, como nós tivemos semana passada com o João Alexandre, eu não sei quem veio aqui no sábado, quem veio sábado passado, eu tinha falado assim, João, vamos fazer 40 minutos o primeiro tempo de louvor, depois nós vamos ter um bate-papo e depois mais 20 minutos. A minha pretensão era que ficássemos 1h30, nós ficamos quase 3 horas, e ninguém queria parar, porque é aquele tipo de momento que você diz assim, vamos fazer uma tenda logo aqui, ninguém precisa mais nem voltar para casa. Uma música daquela, um violão daquele, uma palavra gostosa daquela, tem situações do nosso, da nossa vida comunitária, de corpo, de igreja, que são tão gostosas que a gente queria que não acabasse mais. A gente queria fazer logo tenda e morar aqui. Mas o que Jesus Cristo diz para aqueles discípulos? Negativo, que história de tenda é essa, rapaz? Você não entendeu? Aí ele pega os discípulos e diz, o mundo está esperando por nós, e eles descem um monte. No que desce um monte, dão de cara com um jovem endemoniado, que os outros discípulos que lá ficaram não conseguiam expelir. Então, essa é uma situação bastante emblemática para mostrar o que é a igreja. A igreja é este corpo de pessoas que confessam o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas que não vivem para si mesmas. São pessoas que vivem essencialmente para os de fora. A igreja é essa instituição que não funciona para si mesma, ela funciona para os de fora. Você crê nisso? Sim ou não? Às vezes é difícil a gente colocar isso em prática, e eu vou já dizer por quê. Mas o nosso primeiro passo desta série, de dentro para fora, é olharmos então para a nossa declaração de visão e atentar para a primeira expressão, quem nós somos. E o texto ali diz, nós somos uma comunidade contemporânea. Contemporânea não significa que é uma comunidade jovem, que só vai tocar rock, que o pastor vai vir todo informal, não necessariamente. Contemporânea, o próprio nome diz, que faz parte desse tempo, do aqui e do agora. Nós somos uma comunidade do aqui e do agora. A gente não vive em outra época, nem vivemos em outro planeta. Parece absurdo o que eu estou dizendo, mas às vezes a gente tem a impressão que determinados crentes vivem em outro planeta. Nós vivemos no tempo que se chama hoje.
no espaço que é este aqui, Brasil. Mais uma vez eu lembro de uma frase do João Alexandre, semana passada, que ele disse assim, falando sobre a tendência da igreja brasileira, né, de menosprezar os seus dons e talentos próprios de brasileiros. E ele disse o seguinte, que na música a gente prefere muito mais ser um americano de segunda do que um brasileiro de primeira. Veja só, né, quantos de vocês já viram a gente tocando aqui em cima no louvor, um sambinha, uma bossa nova que glorifique a Deus? Né, acho que quase nunca. Primeiro porque eu, no violão, não tenho competência para isso. O samba e a bossa nova é uma musicalidade difícil, mais complexa. A gente viu semana passada com o João tocando. Só que dá muito mais ibope tocar música americana. Dá muito mais ibope pegar um pop rock, botar uma letra gospel em cima, o povo gosta mais. Então, isso é para mostrar que uma igreja contemporânea, que é o que nós queremos ser, ela está atenta ao tempo em que ela vive, é o dia que se chama hoje, e está atenta ao espaço em que Deus a colocou. E aqui e agora é a nossa missão. Então volta agora comigo para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E no livro de Atos nós temos um versículo que a impressão que dá é que Lucas, que escreveu esse texto, ele meio que jogou esse versículo lá assim, quase que perdido, porque o contexto do capítulo 13 que Lucas está falando aqui, é o contexto da ressurreição de Cristo. E falando da ressurreição de Cristo, chega um momento que Lucas começa a falar sobre Davi. E nesse versículo sobre Davi tem algo muito importante para nós pensarmos aqui nesta noite. No verso 36, Atos 13, 36. Diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Ele coloca essa questão da decomposição, porque logo em seguida ele vai falar então que Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou, este não vislumbrou decomposição, né, no seu corpo. Mas ao falar de Davi aqui, quase que perdido no meio do contexto de ressurreição, Lucas, e na verdade é o Espírito Santo quem inspira Lucas, coloca para nós um desafio como igreja, à luz do reinado do maior rei de Israel, que foi o rei Davi. À luz do reinado de Davi, nós vemos que Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Ele serviu a Deus naquele contexto, naquele momento, naquele lugar. Davi foi um servo de Deus para um contexto específico. Olha que interessante, no livro de 1 Crônicas, o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 12, especificamente no verso 32, tem uma descriçãozinha lá de quais eram os guerreiros de Davi. E ele vai citar então de tribo por tribo, quantos homens cada tribo de Israel oferecia para compor o exército do rei Davi. E ele fala de Zebulon, ele fala de Gerson, ele fala de Manassés, aí ele fala da tribo de Issacar. E quando ele fala das centenas de homens da tribo de Issacar, que compunham o exército de Davi, especificamente ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para você. Da tribo de Issacar, 200 chefes, conhecedores de sua época e que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Os filhos de Issacar eram os conhecedores da sua época. Eles é que chegavam ao ouvido do rei e diziam: rei, pela nossa avaliação do contexto, do aqui e do agora, o rei deve seguir esse e esse caminho. Então, Atos 13 nos fala que Davi serviu aos propósitos de Deus na sua geração. Agora, como que ele serviu à sua geração? Ele serviu conhecendo a geração a quem ele servia. Ele serviu os propósitos de Deus ali
consciente do mundo e do espaço no qual ele estava inserido e quais eram as melhores estratégias, os melhores locais de avanço ou os locais de retirada. Davi sabia como agir, porque ele estava assessorado por pessoas que conheciam o seu hoje e o aconselhavam no procedimento. Sabe, irmãos, na minha opinião, olhar para aquela declaração que diz: somos uma igreja contemporânea, chama a minha atenção, e eu espero que chame a tua também, para a imensa necessidade que nós temos para sermos cristãos de verdade, que querem fazer diferença no mundo. Nós temos uma imensa necessidade de conhecer esse mundo do qual nós fazemos parte. Conhecer, por exemplo, o que se passa na cabeça e no coração de um filho adolescente. E para isso, você, pai, vai ter que navegar, vamos dizer assim, no submundo da internet. Você vai ter que conhecer e desenrolar redes sociais. Nós precisamos saber o que se passa no coração das nossas crianças. E para isso vale a pena você abraçar toda e qualquer oportunidade que a escola do teu filho dê, de conversa entre professores e pais, palestras com psicólogos, etc. Para sermos relevantes no mundo da nossa família, nós temos que procurar conhecer o ambiente no qual a nossa família está crescendo. É ou não é verdade, queridos? Para sermos relevantes na sociedade, no tempo que se chama hoje, nós precisamos fazer aquilo que o Karl Barth, grande teólogo alemão, disse que todo cristão deveria fazer, que era andar pelas ruas com uma Bíblia debaixo do braço e com o jornal do dia debaixo do outro braço. E com isso ele diz o seguinte: um crente relevante no mundo, que vai fazer diferença, que vai compor uma comunidade contemporânea, esse crente conhece o mundo em que ele vive. E quando o apóstolo Paulo, então, chega para os cristãos de Roma e diz assim, no texto que lemos: não se amoldem aos padrões deste século, não se conformem a esses valores. O que ele está dizendo lá naquela época aos cristãos de Roma, um grande centro urbano da época, é mais ou menos o que a gente também poderia dizer aqui agora. É o seguinte, Paulo está dizendo assim: cristãos, seja de Roma ou de Fortaleza, seja do 1º século ou do 21º século, vocês saibam que o mundo aí fora tem um conjunto de valores que ele quer impregnar na tua cabeça. Os padrões deste mundo vivem batendo a porta da nossa casa para se instalarem como valores nossos. E o apóstolo Paulo está dizendo: quem conhece a palavra vai se reger por ela, e não por princípios e valores do mundo. Bem simples, é isso que Romanos 12:2 está dizendo. Ele está chamando a sua atenção para o fato de que, às vezes, involuntariamente, inconscientemente, você está permitindo que valores do mundo adentrem na sua casa, na sua história, determinem as escolhas que você virá a fazer. E Paulo está fazendo um apelo aqui: não se amoldem, não se conformem, em outras palavras, não assumam o mesmo formato, a mesma forma. Isso é o que significa conformar-se. Não se conformem com esses valores, porque eles não são valores do reino de Deus. Olha, vou dar um exemplo aqui clássico, bastante óbvio, mas é muito comum ouvir de pessoas que estão passando por crise conjugal que elas já vêm fazendo psicoterapia. E aqui, irmãos, quem me conhece sabe o imenso apreço que eu dou às ciências humanas, à psicoterapia séria, mesmo se a pessoa não for cristã. Eu acho que existe unção de Deus fluindo através daqueles que nem conhecem o Senhor. Falamos isso semana passada no que dizia respeito às artes. Então eu creio que um psicólogo, mesmo não sendo cristão, pode vir a ser canal de Deus para abençoar a vida de seus pacientes. Ele estudou para isso e certamente o Espírito Santo haverá de usá-lo para isso. Outros psicólogos cristãos também fazem bons trabalhos, outros fazem trabalhos medíocres, é verdade. Sendo cristão ou não cristão, tem trabalho bom e tem trabalho ruim, é ou não é?
Mas é muito comum ouvir, especialmente de mulheres, que experimentaram problemas de adultério no casamento, ouvir o conselho, com todo respeito eu digo, irresponsável, de um terapeuta que diz, vai lá e trai você também, que aí fica kit. E aí você sente, né, que pagou na mesma moeda. Isso é uma irresponsabilidade, na minha opinião. E o que é isso, senão valores mundanos, que às vezes fazem até sentido do ponto de vista racional, né? Levei com uma mão, dou com a outra, mas que não tem nada a ver com o valor da palavra de Deus, que diz assim, ó, levou com uma mão, não dá com a outra, vira a outra face. Ah, mas e aí, vai fazer de nós um bando de bobão que fica virando outra face? Não, vai fazer de nós um bando de discípulos de Cristo, que constrange o mundo pelo amor e não pela força, que salva um casamento através da sabedoria e não através dos gritos de persuasão, que restaura uma relação conjugal não porque está pagando na mesma moeda, mas porque fez uma escolha de ser fiel a Cristo em primeiro lugar. E quem é fiel a Cristo é fiel às alianças que assume ao longo de sua vida. Amém, irmãos? Então esse é só um exemplo para ver o apelo do apóstolo Paulo. Não se conformem aos padrões do mundo. Vivam pela renovação da mente de vocês. Se vocês se adequarem a esses padrões, vocês não vão ser relevantes na sociedade, no ambiente em que vocês estão. Então, queridos, de maneira bem objetiva, os filhos de Issacar eram os conhecedores da época e aconselhavam a Davi o que ele deveria fazer. Pois bem, nós precisamos atentar para alguns valores, alguns estilos de vida, algumas marcas desta nossa sociedade hoje. Porque se a gente ficar alheio a elas, é muito possível que a gente acabe incorporando esses valores sem saber, se acomodando a determinados valores e princípios do mundo sem saber. Pastor Mário, como é que eu vou saber se eu estou incorporando ou não na minha vida valores do mundo? É primeiro se você tentar conhecer e analisar o mundo em que você vive. Se você souber quais são as características deste mundo e como elas sorrateiramente tentam fazer parte da tua vida, você vai estar de antena mais ligada. E aí vai dar para dizer, eu não quero isso como parte da minha história. Então deixa eu te trazer 3 marcas, e existem inúmeras outras, mas são apenas 3 marcas bastante óbvias de como esse nosso mundo está e de como essas marcas vêm sorrateiramente tentando fazer parte do nosso conjunto de valores, do nosso jeito de ser e viver. Primeira delas, nós vivemos num mundo exageradamente individualista. O individualismo é uma marca da nossa cultura. E aqui eu não estou falando apenas de Fortaleza, eu estou falando do mundo, eu estou falando do ser humano. Também não estou falando apenas do tempo que se chama hoje, mas em todas as épocas. Agora, este individualismo, verdade seja dita, desde a época da razão, com o advento da razão no pensamento iluminista, onde o homem se tornou o centro do universo, de lá para cá, cada vez mais, entra ano e sai ano, o homem tem se tornado um ser mais individualista. A nossa sociedade pensa muito em si, é aquele ditado, né? Deus, como é que é? Cada um por si, né? E Deus por todos. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que garantir o meu, eu tenho que batalhar aqui para garantir o meu. Agora, a pergunta é, pastor, o que tem de errado em eu querer garantir o meu? Nada, contanto que você aprenda no Evangelho que o seu não é apenas seu, é nosso. Como assim é nosso? Se o mundo prega o individualismo, a palavra de Deus prega o coletivismo. E o Senhor Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, ele propõe esta imagem do coletivo, dizendo que o Pai a quem nos dirigimos é para ser dirigido como Pai nosso. Não é meu Pai, é nosso Pai.
E o pão, tão necessário para a nossa subsistência, não é meu pão, mas é pão nosso. E é cada vez mais difícil no nosso meio vermos uma comunidade de pessoas disposta a compartilhar, a repartir. E aí eu digo para vocês, olha, louva o nome de Jesus, porque nós temos sido constantemente desafiados nessa questão da partilha, de dividirmos. Então eu até imagino que a Nova Jerusalém como um todo já tenha no seu DNA, na sua identidade, esta inclinação para a partilha. A gente arrecada bastante alimento, a gente distribui para famílias carentes. A igreja tem sido, verdade seja dita, imensamente generosa quando a gente pede alguma oferta para comprar, sejam os quimonos das crianças lá da associação, ou a história lá da casa do menino que precisa reconstruir e tal. Hoje, inclusive, tem uma campanha para isso. Quando a gente pede oferta para o retiro de casais ou para o retiro de jovens, todo mundo chega junto. Glória a Deus, nós temos entendido isso. Mas atentemos para a tentação que o mundo ao nosso redor exerce sobre nós, ao tentar nos fazer seres que olham apenas para o seu próprio umbigo, que buscam desesperadamente a satisfação de suas próprias necessidades. Se a gente não atentar para esta sutileza, nós nos tornaremos cristãos individualistas. É quase que um contrassenso, é quase que contraditório dizer isso, porque cristão é um pequeno Cristo, é um modelo de Cristo. Cristão individualista não combina, porque Cristo jamais foi individualista. Cristo estava sempre nos fazendo olhar para o outro como extensão de nós mesmos. É quando o apóstolo Paulo escreve sobre o corpo de Cristo e ele diz: nós todos somos membros de um mesmo corpo. Se uma parte adoece, o que acontece? Todo o corpo adoece junto. Então, queridos, ser uma comunidade contemporânea é aquela que atenta para as marcas da sua contemporaneidade, levanta a antena e diz: alto lá. Individualismo é uma marca cultural e nós temos que remar contra esta maré. Segunda marca vai bem na carona da primeira. A segunda é o hedonismo. O hedonismo nada mais é do que a satisfação, você satisfazer os seus desejos pessoais a qualquer custo. Tem tudo a ver com individualidade, tem tudo a ver com olhar para o próprio umbigo. Mas o hedonismo vai mais adiante. Ele faz com que pessoas vivam uma vida inteira preocupada apenas com o prazer de se satisfazerem nas suas necessidades, sejam elas necessidades de consumo, sejam elas necessidades fisiológicas como o alimento, como o sexo. O hedonismo constrói uma sociedade e tem construído ao nosso redor, talvez até dentro de nossas casas, pessoas que são voltadas exclusivamente para saciarem seus próprios desejos e apetites. Por que que isso é pernicioso para nós? Porque quando a gente entra por aquela porta e senta aqui para termos juntos um momento de culto, nós chegamos às vezes tão cheios de nós mesmos, tão absorvidos pela nossa própria problemática, que a gente começa a achar que o nosso problema é o pior de todos, que Deus tem que se compadecer de mim e de mim somente, e perde a dimensão daquela pessoa que está aqui do seu lado, e que às vezes, queridos, está tão sofrida, ou até mais, quanto você está. E quando a gente perde esta capacidade de olhar para as necessidades do outro, nós perdemos a compreensão do que é uma vida plena e abundante com Jesus Cristo. Porque Cristo falou que vida plena e abundante, Ele disse assim: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Vida plena e abundante é quando se aprende a dar. E eu vou mais longe, é quando se aprende a dar-se. Quando você se doa ao outro. Eu li há muito tempo atrás uma definição do Dr. John Haggai
sobre o que é amor. Não o amor que se confunde com o erotismo, que inclusive é uma palavra grega, traduzido por amor, eros. Este é o amor físico, né? De pele. Isso é aquela coisa que a gente às vezes confunde com a paixão, etc. O amor ágape, que está lá no verso 16 de João 3, porque Deus amou o mundo, que se deu, né, que se entregou. Este amor, Dr. John Haggai, ele define da seguinte maneira. Ele diz que amar é a capacidade de escolher, veja bem, é a capacidade de escolher o benefício de outrem em detrimento de si próprio. Olha que lindo isso, e que difícil. Amar de verdade é a capacidade de escolher. Você não tem que sentir. Ah, não, eu não sinto mais amor. Você está falando de outra coisa. Com todo respeito, talvez tenha acabado aquela paixão física, aquela coisa carnal. E aí, querido, se for num ambiente conjugal, eu vou te dizer que aí é mais um motivo para você permanecer na aliança, porque como diria C.S. Lewis, o amor físico, aquela não apenas a questão da pele, mas aquele vislumbre dos namorados, precisa dar lugar à verdadeira aliança de um amor que é muito mais compromisso do que sentimento. Então John Haggai diz, este amor é a capacidade de escolher o bem de outro em detrimento do seu próprio bem. Aí Jesus diz, mais bem-aventurado é aquele que aprende a se dar do que aquele que só quer receber. Então, o grito do apóstolo Paulo continua, na verdade, aqui para nós. Não se amoldem aos padrões desse século. Quais são os padrões? Individualidade, individualismo exacerbado, satisfação imediata dos seus desejos, dos seus apetites, esse é o hedonismo. Não se amoldem a esses valores. O terceiro, e eu vou concluir com ele, é algo que, na minha opinião, é muito mais sutil e está muito presente dentro do ambiente cristão brasileiro. Então, se a gente quer ser uma igreja contemporânea, estarmos atentos ao aqui e o agora, ao dia e ao momento que se chama hoje, nós temos que dar atenção para esse terceiro aspecto, chamado consumismo. Nós vivemos numa sociedade de consumo, queridos. Tudo está ao alcance do dinheiro. Eu ia dizer ao alcance da mão, mas não é bem não, né? Porque se não tem dinheiro, a mão pode até alcançar, mas não pega. Então, assim, tudo está ao alcance da tua possibilidade de troca, né? Você troca aquilo por dinheiro ou por algum outro favor, etc. Nós vivemos num contexto de extremo consumo. Pastor Mário, o que é que tem de errado consumir? Nada. Inclusive, você precisa de consumo. Se você não consumir, você morre. Você precisa comprar comida, você precisa se vestir, né? O problema, queridos, é quando a gente acha que tudo é item de consumo. E olha, no exemplo que eu vou te dar, como isso está presente no nosso meio. Por exemplo, não sei se você já ouviu esse discurso, ou talvez você tenha até dito isso, mas a graça de Deus está presente aqui neste lugar, então não se sinta culpado. Mas às vezes as pessoas dizem assim, ó, eu vou de manhã no culto da igreja tal, porque o louvor de lá eu gosto. Agora, de noite eu vou ali, porque a palavra lá é que eu gosto mais. E quando é na terça-feira, aí eu vou na reunião do pé de cajueiro, lá não sei de onde, porque é ali onde tem o fogo. Assim, ó, o lugar que você foi antes não tinha fogo, né? Tinha só uma música que você gostava. O fogo mesmo está lá no cajueiro. Aí o camarada vive consumindo espiritualidade. Ele perde a dimensão de que culto é muito mais entrega do que recebimento. Queridos, o culto a gente presta a Deus, a gente não recebe de Deus o culto. O que acontece é que quando a gente presta culto a Deus, a paz que excede todo o entendimento nos invade e a gente se sente bem. Mas a gente pode se tornar adicto nesta sensação de bem-estar e passar a achar que eu tenho que ir para o culto para consumir algo espiritual, que a partir desse consumo eu vou me sentir bem. Como um alcoólatra que consome da sua droga para se sentir bem.
Apesar, querido, desse exemplo ser forte, mas é muito real. Existem igrejas, existem compreensões de igreja na cabeça do povo de Deus, que são muito mais voltadas para uma compreensão consumista do que para uma compreensão cristã. Nós não estamos aqui, irmãos, para nos sentirmos assim ou assado. Nós estamos aqui para prestar culto a Deus. Sabe, às vezes, eu não ia dizer não, mas eu vou falar agora já foi. Tem gente que liga para a igreja perguntando quem vai pregar no domingo. Deixa eu dizer para você uma frase que eu ouvi da minha irmã ali que eu gostei demais. O mensageiro pode até mudar, mas quem manda o recado é sempre o mesmo. O que você está fazendo aqui? Você está aqui para ouvir uma boa palavra? Ok, é legítimo, você quer ouvir uma boa palavra. Mas e se a palavra que você ouve não for necessariamente aquilo que você queria ouvir? Você vai desgostar dessa palavra? Não. Sabe por quê, irmãos? Porque quem está mandando o recado não muda. E se é palavra dele, é bênção para a sua vida. E ele falou através do profeta Isaías: qualquer palavra que eu lançar sobre o meu povo, ela não voltará para mim vazia. No tempo certo, ela frutificará. O problema é que, como nós vivemos numa sociedade de consumo, a gente confunde a entrega do nosso culto a Deus a uma experiência de espiritualidade a ser consumida. E como todo e qualquer consumidor, você reclama se após o consumo você não estiver satisfeito. Só que a proposta aqui não é consumo. A proposta aqui, queridos, é culto, é entrega, é vida com Deus. E quem se dispõe a uma vida com Deus, aprende a se doar. Quem se dispõe a uma vida com Deus, aprende que você está aqui para servir a sua cidade. Para que você vem aqui? É para ouvir uma boa palavra? É não. Você vem para cá para que Deus te lembre da tua missão. Deixa eu repetir isso. Nós estamos aqui todo domingo para adorar o nome de Jesus nos louvores, nas ofertas, na palavra, e enquanto adoramos, o Espírito Santo está nos lembrando do porquê nós viemos ao mundo. Por que é que nós existimos? Por que é que Ele nos chama de eclesia, de igreja, para nos lembrar que nós somos chamados para fora. Nós não somos feitos, salvos pela cruz do Calvário, para ficarmos aqui enchendo barriga. Nós somos trazidos para cá para nos alimentar, sim, mas para irmos de volta ao mundo. Levar o anúncio da mensagem de salvação, levar para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso condomínio, para onde nós formos, a verdade de que Jesus Cristo é Deus e que só Ele tem vida plena e abundante para oferecer. É para isso que estamos aqui. Enquanto adoramos, Deus nos lembra que essa é a razão da nossa vida, queridos. Portanto, ser uma igreja contemporânea é uma igreja que contempla o nosso hoje e diz: à luz do meu tempo presente, como é que eu preciso falar de Cristo? Que vícios e princípios eu tenho que reconhecer, tirar do meu caminho, identificar e rejeitar, para não me conformar a eles, para que eu tenha uma vida segundo o caráter de Jesus Cristo. Individualismo, hedonismo, consumismo, narcisismo, e aí vai mais para frente. Os pequenos grupos ao longo dessa semana vão estudar esses textos e tantas outras marcas do que é a nossa sociedade e como sermos uma comunidade contemporânea à luz de todas essas tentações. Mas hoje eu gostaria de te dar a oportunidade de orar e de assumir um compromisso comigo. Eu digo comigo, mas na verdade é com Deus. Mas este compromisso, queridos, é porque eu estou aqui, eu e minha família, voltamos para o Brasil, estamos à frente dessa igreja, não é para brincar de sermos igreja, é para sermos uma comunidade contemporânea relevante na cidade de Fortaleza. Isso é sério, irmãos. E eu quero
levar com você isso muito a sério. E quero poder contar com aquelas pessoas que podem hoje à noite dizer assim: Senhor Deus, eu estou ouvindo o que o mundo aqui ao meu redor pede que eu seja, mas estou ouvindo na boca do apóstolo Paulo que eu não devo me conformar com este mundo. A continuação do capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo então propõe: já que vocês não vão se conformar, se transformem. Ele muda o prefixo. O prefixo primeiro é conformar, assumir uma forma em comum. Ele muda o prefixo para trans. Trans é uma mudança. Transformar. Assuma uma forma nova, contracultural, à luz do Evangelho, que aprende que ao invés de ter e receber, mais bem-aventurado é aquele que dá e que reparte. Essa é a comunidade contemporânea, que vive neste tempo que se chama hoje, e que diz: é aqui e agora que Deus vai nos usar para fazermos diferença. Amém? Que Deus nos capacite em nome de Jesus.